Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui dividir uma experiência que eu tô fazendo e que tá me trazendo vários insights e me fazendo perceber como eu crio as situações e o meu dia. As últimas aulas do colegiado do Seja VIP foram muito fortes em mim, muito forte, me mexeram muito, assim, meu orgulho e minha vaidade vieram com tudo. Eu fiquei muito na resistência e depois de algum tempo eu fui me soltando para perceber aquilo que eu estava sentindo, né? Para sentir o orgulho e a vaidade de fato, ao invés de ficar na revolta, né? Eu percebi que a primeira coisa que eu faço quando entro no orgulho e na vaidade é na revolta. E aí depois desse movimento, que durou um bom tempo, veio a sensação, né, daquilo e eu comecei a enxergar algumas coisas que tinham mexido muito comigo que eu não queria ver, sabe? Na verdade até via, mas eu não enxergava. Então eu não queria enxergar. O meu consciente não queria enxergar. E aí vários movimentos vieram e tal, e eu comecei a intervir de uma forma diferente, de uma forma mais tranquila, sabe? Eu me cobrava muito também dentro do... Na verdade, eu fazia muita pose dentro também da intervenção, muito dentro da pose e a pose é mentira, né? E aí, conforme eu fui mergulhando nessas mentiras, e muitas mentiras foram chegando pra mim, e a princípio eu não queria nem ver, e depois fui recebendo aquilo de uma outra maneira e olhando para aquilo de uma outra maneira, né? E com toda a vibração das aulas que nós tivemos e o trabalho do Gaspa comigo, que teve um muito forte e que eu não quis aproveitar ele no momento, mas eu aproveitei ele depois. E aí eu comecei a me atentar. Hoje a avenida tá um movimento total aqui, vida total. Eu comecei a me atentar a mim, sabe? A como eu vivo o meu dia. Teve uma coisa que eles falam sempre, né? Que viver é muito simples. E tudo que o Gaspa trouxe tá dentro de eu querer controlar, conceituar, analisar e não viver, sabe? Era uma prisão. E chegou um momento que eu não aguentei mais e eu decidi, não, eu quero experimentar isso. Quero saber como é isso, viver, né? Sem conceituar, sem controlar, sem... E tô nesse movimento. E o que eu tenho percebido, assim, que fudia muito com o meu centramento em mim, é minha imaginação. É o tempo todo imaginar. Eu nem tinha reparado como o tempo todo eu ficava imaginando tudo que podia acontecer, todas as possibilidades do dia, daquela situação, de não sei o quê. Eu ficava o tempo todo imaginando. E meu mundo começou a me trazer esse modo que eu vivia e começou a me trazer, a me ensinar o que é pensar e o que é imaginar. Raciocinar e imaginar. Porque a princípio, quando eu pensei que eu não podia fazer masturbação mental, né? Porque aí eu já coloquei, falei, não posso, tem que ser uma boa aluna e não fazer masturbação mental. Porque eu tava vendo todos eles como eu que eu precisava seguir, o eu... esqueci. Até esqueci. Mas, tipo, criei uma igreja pra mim, sabe? E em vários movimentos na minha vida eu pegava pessoas ou situações e colocava como uma igreja pra mim. Por estar ainda nesse vício, né? De ter que seguir alguém. Alguém tinha que me falar o que é certo e o que é errado. Eu tinha que ser melhor, eu tinha que ser boa. Eu tinha que saber quando eu tava sendo ruim. E aí eu peguei meus amigos e muitas vezes coloquei eles assim. Então eu nem enxergava eles. E aí ficava querendo ser boa aluna e não sei o que, posuda.
me forçando, sabe? Me obrigando a fazer as coisas. Só que não é assim que as coisas acontecem. É vivendo no simples mesmo, é deixando as coisas acontecerem. E aí eu ficava na imaginação, eu ficava analisando, caralho, eu tô fazendo certo? É assim, assim, assado que eu tô fazendo? E esses passos estão certos? E imaginando também tudo na minha vida. Ai, mas se eu fizer isso, vai acontecer aquilo, aquilo, aquilo. E imaginando, o dia inteiro imaginando, colocando meu aparelho mental em várias coisas, várias coisas, várias coisas. Isso não me deixava, eu não me sentia o meu centro, de fato. Em alguns momentos sim, não era sempre assim, mas na maior parte das vezes não. E aí depois dessa experiência que eu tive, dessa revolta, depois receber o orgulho e a vaidade e depois olhar para as pessoas como de fato elas são, e não o que eu estava imaginando delas, que eu também imaginava muito em cima das pessoas, né? Então eu nunca enxergava ninguém. E aí eu falei, vou fazer essa experiência, cara. Então quando eu começava a imaginar que começava uma masturbação mental, eu falava, não quero imaginar nada, eu vou focar aqui no que eu tô fazendo aqui agora. Então muitas coisas do que eu já tinha percebido estão em outras nuances do aqui e agora, do raciocinar, da masturbação mental. Muita coisa tá me sendo mostrada pelo meu mundo e eu tô querendo ver, meu mundo sempre quer me mostrar. E aí, por exemplo, né? Eu tô aqui nessa cozinha agora gravando esse vídeo e poderia estar imaginando, nossa, daqui a pouco eu tenho que ir trabalhar porque eu tenho que fazer isso e aquilo e eu vou atrasar não sei o quê. E já começo, né, a conectar e eu nem tô aqui fazendo vídeo, nem tô lá trabalhando. E isso dá uma aflição, causa uma aflição, né? Você já começa a sentir aqui na boca do estômago. E o raciocinar não. Raciocinar pra mim que o meu mundo tá trazendo é dentro do meu trabalho, né? Então quando eu tô lá trabalhando criando aqueles desenhos, aquela modelagem 3D daquelas fábricas dentro da engenharia, eu preciso raciocinar como aquele suporte vai suportar aquele tubo onde eu preciso colocar quais as medidas certas, fazer o tamanho de todas as peças corretas, e para isso eu preciso do raciocínio. Para também e a imaginação de uma forma muito legal, porque eu imagino o objeto físico para que eu possa conseguir desenhar o 2D em 3D. Isso é um raciocínio para mim. É quando você usa a imaginação de uma forma no presente, no real. Então, para mim tá chegando muita importância do real. Tem outra coisa que aconteceu depois desse pega pra capar, da minha vaidade, das minhas mentiras, que veio agora nas minhas mentiras do real, a aceitação do real. Eu lembro que quando eu descobri isso, eu ficava me forçando a aceitar o real. Então eu não aceitava, porque eu tava me forçando. Mas agora, como eu não tô querendo imaginar várias possibilidades, eu sinto o real de uma outra maneira. Eu tô começando a sentir ele de uma outra maneira. E o real é muito... Quando você fica no real, aceitando ele e sentindo ele, isso não tem nada a ver com acomodação, agora eu consigo perceber. Tem a ver com viver o presente que a vida tá te dando, sabe? Que você, seu espírito tá te dando, que você tá se dando. E aí eu tô começando a enxergar o real com outros olhos. E conforme eu enxergo o real com outros olhos, minha parte de mimo, de insatisfação, tá mudando completamente. Então, até o Gaspa trouxe uma coisa, uma aula também em relação ao 880, que mexeu muito comigo, o que ele falou. E eu fui percebendo essas nuances do 880 em mim, e como isso era chato, tanto pra mim quanto pros outros. Eu falei, caralho, eu quero enfiar a goela abaixo dos outros, que eles têm que me aceitar como eu sou, e eu quero enfiar a goela abaixo do meu mundo, ó. Agora eu tô assim, agora eu tô assado, agora eu tô assim. A chatice, sabe, do 880, eu ainda tô vivenciando muito disso, as nuances disso, e me percebendo dentro disso, e sentindo isso, mais que tudo, sentindo isso. E como eu não tô nessa coisa, tô trabalhando nessa coisa de não ficar masturbando, eu tô saindo dessa coisa do conceito, da análise. Cara, isso tá me fazendo tão bem, tá me trazendo uma paz que eu nem percebia, né? Nem queria me atentar. E agora que eu tô me atentando a como eu vivencio o meu dia, eu tô com uma facilidade muito maior pra mudar ele, porque eu também não tô na cobrança, eu tô só no sentir, sabe?
depois de todo esse furacão, assim. E aí eu quis trazer essa coisa do raciocinar e de imaginar, de que pra mim eu tô fazendo, sabe? Essa coisa de parar com a masturbação mental. E ver como o dia fica muito mais gostoso e mais pacífico, mais tranquilo, mais gostoso, sabe, de viver. E é isso que eu vou continuar aqui no meu desenvolvimento e quis trazer aqui para vocês, meus amigos. Um grande beijo para vocês.